Graça e paz, querido. Mais uma quinta-feira e quinta-feira você já sabe, é dia do nosso PB. E hoje nós vamos estudar mais um livro das Escrituras, dando panorama, trazendo o panorama para você, que é o livro de Números. Esse livro vai narrar o período em que o povo esteve no deserto, peregrinando pelo deserto. Então ele cobre um período de quase 40 anos. Daqui a pouco a gente vai ser mais preciso aí no período em que esse livro cobre, para passar para você dados aí mais precisos. É importante dizer que no hebraico o título do livro é justamente esse, No Deserto, Bemidbar. Na tradução das escrituras da língua hebraica para a língua grega, que é a Septuaginta, ele recebe o nome de Aritmoi, ou Números. E por que ele recebe esse nome, Números? É por conta dos censos que são registrados no livro. No capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3 tem um censo, e no capítulo 26 tem um outro censo, falando a respeito de quantos habitantes havia dentre o povo de Deus. A autoria do livro é acreditada a Moisés. E o período de tempo abrangido é de 1444 a 1405 antes de Cristo. Então a duração total dos acontecimentos é de 38 anos e 9 meses. Então o livro de Números, ele abarca 38 anos e 9 meses de história, o tempo em que o povo esteve no deserto, caminhando em suas peregrinações. Qual foi o objetivo do livro de Números, da escrita do livro de Números? O objetivo foi preservar um registro da paciência de Deus para com o povo que ele escolhera. Daqui a pouco a gente vai ver, inúmeras vezes esse livro vai mostrar pecados que o povo cometeu durante o seu tempo no deserto. E também demonstrar que a redentora misericórdia divina não impediu que Deus os castigasse por causa dos pecados deles. Vamos seguindo aqui então. Esse livro é um tipo da experiência cristã. Há um texto bíblico que eu gostaria de ler juntamente com você, que está em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ao olharmos para os pecados que o povo hebreu cometeu no deserto, nós precisamos olhar para o nosso coração, olhar para a nossa própria vida e cuidar para que nós não cometamos os mesmos pecados durante a nossa peregrinação espiritual aqui na terra. Então vamos ver as rebeliões de Israel que são mencionadas aqui no livro de Números. Vamos lá então. Do versículo 13 ao 14 nós podemos encontrar queixa pela comida. O povo se queixou do maná que caía diariamente para que eles tivessem o que comer. Nós encontramos Miriam e Arão invejando Moisés e se levantando contra Moisés. Nós encontramos um motim em Cádiz, quando Moisés envia os espias para espiarem a terra. 10 deles voltam com um relatório de incredulidade. E isso fez com que o povo desanimasse, fez com que o povo quisesse apedrejar Moisés. E ali, neste acontecimento, Deus determina que eles caminhariam pelo deserto até que aquela geração, que já era adulta quando deixou o Egito, morressem no deserto e a outra geração então entrasse na terra prometida. Nós encontramos no capítulo 16 a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Então nós encontramos murmuração, inveja, rebelião, incredulidade. Todos eles dentro do livro de Números, pecados que o povo de Deus cometeu contra o Senhor e contra a autoridade que Deus havia levantado, que no caso era Moisés. Que nós cuidemos, que nós examinemos o nosso coração
para não cair em nenhum destes pecados aqui. Dentro do livro de Números, nós podemos encontrar, por exemplo, a figura misteriosa de Balaão. Esse profeta que é um profeta pagão, que foi contratado pelos moabitas, por um rei moabita, para que amaldiçoasse o povo de Israel. E você sabe que ele não consegue amaldiçoar. Toda vez que ele se levanta para amaldiçoar, ele acaba abençoando o povo. E esse profeta ficou famoso porque foi o profeta que a mula falou com ele. Não é verdade? Quando ele estava indo contra a vontade de Deus amaldiçoar o povo hebreu. Outra coisa digna de ser apontada aqui dentro do livro de Números, no nosso panorama, é o fato de que 2,5 tribos preferiram ficar instaladas na Transjordânia ao invés de atravessarem o Jordão e possuírem a terra prometida. Eu gostaria de ler o texto junto com você que está em Números, capítulo 32. Diz assim o texto: E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibom e Jazer e Ninra e Esbom e Eleale e Sebã e Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia ver esta terra. E aí Moisés vai descrever o relatório dos espias, não é? O relatório de incredulidade. Todavia, o que eu gostaria de mencionar nesse texto para você é que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e essa meia tribo de Manassés ficaram aquém daquilo que Deus tinha para eles. E, queridos, isso é uma advertência para a nossa vida. Quantos de nós estamos aquém daquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida, porque nos acomodamos em um determinado lugar? Nós não podemos cometer o mesmo erro que essas 2,5 tribos cometeram, ficando aquém do propósito de Deus, porque acabaram se agradando de uma terra que originalmente não era a terra que Deus queria destinar a eles. Então vamos seguir aqui o nosso PB falando a respeito também dos tipos de Cristo que podem ser encontrados no livro de Números. Nós encontramos alguns tipos de Cristo no livro e eu gostaria de mencionar 2 para você. O primeiro deles é a serpente de bronze. Há um acontecimento aqui no livro de Números em que o povo murmura contra Deus e contra Moisés, e Deus, num ato de juízo, envia serpentes abrasadoras que vão picando o povo e o povo vai falecendo por conta disso. Moisés então vai interceder pelo povo e Deus ordena que Moisés levante numa haste uma serpente de bronze. E a promessa era: todo aquele que olhar a serpente, tendo sido picado pelas serpentes, não morrerá. Vai olhar para a serpente de bronze e vai viver. E essa serpente de bronze é um tipo de Cristo. Acompanhe comigo o que diz João, capítulo 3, versículo 14. Deixa eu mover minha Bíblia para lá. João, capítulo 3, versículo de número 14. Diz assim o texto bíblico: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O pecado tocou a vida de todos nós, e você sabe que o salário do pecado é a morte. E o que é então o remédio de Deus para que nós não venhamos a perecer eternamente? É olhar para o Cristo que foi levantado entre o céu e a terra, como aquela serpente foi levantada. Olhar para Cristo, crer nele, na convicção de que aquele que deposita a fé em Cristo não precisa morrer eternamente, não precisa passar a eternidade separado de Deus. Então essa serpente de bronze é um tipo de Cristo lá do Antigo Testamento.
Quando o ministério de Arão foi questionado dentro do livro de Números, Deus fez com que a vara de Arão florescesse, indicando que era Deus de fato que havia chamado Arão, que havia indicado Arão como sacerdote sobre o povo. E essa vara de Arão florescida também é um exemplo da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo indica que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que Cristo é aquele que Deus levantou como o único sumo sacerdote para comparecer diante de Deus em favor de nós. E a ressurreição de Cristo, que a vara de Arão florescida tipifica, mostra que ele é o único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu espero que você tenha sido abençoado aqui com o nosso panorama do livro de Números. E eu queria pedir a você que tem sido abençoado para compartilhar nas redes sociais o nosso vídeo com o panorama, dar uma olhadinha nos outros vídeos que já tem aí. Esse é o 9º vídeo, tem outros 8 para você assistir se você não assistiu ainda. Esse é o nosso panorama bíblico. A gente conclui o nosso 4º livro, que é o livro de Números, e eu espero encontrar você na próxima quinta-feira para a gente ver aí mais um livro das Escrituras, o panorama de mais um livro da Bíblia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.